Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso. É mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de te adorarmos, de te servirmos, de te honrarmos. Abençoe este dia. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 5 a 12, que diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nesta reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: Autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, pelo qual possamos ser salvos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, existem dois tipos de coragem. A coragem inconsciente, que percebe o perigo e enfrenta sem pensar nas consequências, reage a uma situação. E a consciente, que conhece o perigo e as consequências de seus atos e mesmo assim os enfrenta. Pedro foi colocado perante as autoridades do povo judeu porque havia curado um homem que não andava pela palavra de Deus. Pedro tinha perante ele os homens mais ricos, os mais intelectuais, os mais poderosos do país na frente dele. Esses homens haviam condenado Jesus à morte na cruz. E Pedro diz: Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Pedro afirma que Jesus Cristo, que foi crucificado e morto por aqueles homens poderosos que estavam na frente dele neste momento, é o Salvador do mundo. Jesus é o único Senhor e Salvador de todas as pessoas. E Pedro diz que não há no mundo inteiro outro caminho, outra verdade, outra vida além de Cristo. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo e com o seu sofrimento e morte na cruz, conquistou para todos os seres humanos o perdão dos pecados, da vida e a ressurreição e a salvação eterna. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está conosco todos os dias e nós um dia estaremos com ele no céu. Espera aí. Mas ele estava falando justamente para os homens poderosos que haviam matado Jesus. Será que ele não teve medo de falar que isso para eles? Pois foram eles que mandaram matar Jesus. E Pedro afirma para eles que esse Jesus que eles mataram
é o Filho de Deus, Salvador prometido, e é o único que pode dar a salvação. Talvez Pedro tenha pensado ou lembrado das palavras de Jesus em Lucas 21, 12 a 18, que ele diz assim: mas antes de conhecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciar o Evangelho. Resolvam desejar que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues a autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Nesta certeza de que Jesus Cristo estava no controle de tudo, Pedro corajosamente fala para aqueles homens que eles mataram o Filho de Deus, Salvador do mundo. E este Jesus que foi crucificado poderia salvá-los também se eles crescem nele como seu Senhor e Salvador. Esta mesma coragem de Pedro e João teve Daniel no Antigo Testamento, quando foi proibido de adorar a Deus e desobedeceu a ordem do rei, mesmo tendo o perigo de ser jogado na cova dos leões famintos. Também aqueles 3 jovens no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a estátua que o rei fez para ser adorada como Deus, e disseram para o rei assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Fiquei pensando agora, estimado irmão e irmã, nós somos o povo de Deus hoje, certo? Nós somos cristãos. Nós vivemos em um mundo mau e injusto. As pessoas estão perdidas, angustiadas e tristes. Elas precisam tanto ouvir a palavra de Deus que nós temos em nossas mãos e em nossos corações. Mas nós temos a coragem que teve Pedro, João, Daniel e os 3 jovens? Ou nos acovardamos frente às oportunidades que Deus nos dá para fazer de Cristo, para levar Cristo para as pessoas, para falar de Cristo, para testemunhar a fé? Será que não deveríamos ter mais esse sentimento que tiveram essas pessoas tão forte de alegria pela salvação e esse sentimento nos impulsionar, como Pedro e João, a falar em Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós recebemos tantas e tantas bênçãos de Deus. Nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Temos um Deus que até podemos chamar de Pai Nosso. Temos a presença de Jesus em nossas vidas todos os dias, cuidando de nós, nos amparando, protegendo e abençoando. E nós temos a esperança da vida eterna no céu. Vamos guardar tudo isso para nós mesmos egoisticamente? Sendo que existem tantas e tantas pessoas precisando ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação vem somente pela fé nele. Movidos pela nossa fé em Cristo, inspirados pelo exemplo desses homens cristãos que você, eu e todos os cristãos do mundo, não tenhamos medo de nada que possamos enfrentar por sermos cristãos, nem mesmo a morte. Que nós tenhamos coragem e alegria de dizer para todas as pessoas que encontrarmos: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Ele me deu uma nova vida. Eu sou cristão e Jesus pode lhe dar esta vida feliz que eu tenho. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo como seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 1, 14 a 17:
pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos não instruídos. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos em primeiro lugar porque o Senhor nos abençoa muito. Nós que somos tão pecadores, o Senhor nos ama, nos protege, abençoa, ampara. O Senhor sempre está conosco, tanto nos dias bons como nos dias maus. A nossa vida é cuidada por Ti. Como é grande o Teu amor por cada um de nós. Que nós possamos também, seguindo o exemplo dos apóstolos, falar de Cristo para todos, testemunhar a nossa fé, sentirmos alegria pela salvação e que as pessoas ao nosso redor olhem para as nossas vidas e vejam que nós somos diferentes, nós somos cristãos, nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Que a alegria da salvação em Cristo seja a marca das nossas vidas. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.